Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Embrapa, que leva vocês até o campo com informações e conhecimentos sobre o mundo agropecuário. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e já estamos juntos. Hoje temos uma programação especial para você, ouvinte. Vamos apresentar técnicas e dicas valiosas para a produção sustentável de mudas de castanheira da Amazônia em mini estufas. Não perca essa oportunidade de aprender como implementar essas inovações e potencializar o seu cultivo de forma eficiente e sustentável. E já para irmos direto ao assunto, convidamos a pesquisadora da Embrapa Rondônia, Lúcia Helena Vadit. A pesquisadora Lúcia é engenheira florestal com mais de 30 anos de experiência. Se especializou no estudo da castanheira e buscou as melhores práticas de cultivo para aumentar a produção, garantindo que a floresta permaneça produtiva por gerações. Descubra mais sobre essa alternativa viável para a Amazônia e os benefícios que ela pode oferecer. A nossa proseira Emanuele Araújo conversou com a pesquisadora. Vamos ouvir. Um dedo de prosa. Oi, Lúcia, tudo bem? Explica pra gente o que são as mini estufas. Oi, tudo jóia. Muito bom a gente estar aqui conversando com o produtor, a respeito da produção de mudas de castanheira. Então, as mini estufas é uma metodologia que nós adaptamos para produzir muda de castanheira de forma mais barata e mais fácil para o pequeno produtor, o extrativista ou da agricultura familiar, que ele não tem necessidade de produzir uma grande quantidade, mas ele quer produzir ali para ele mesmo, e isso é uma metodologia que fica mais barata. E ela se resume em a gente produzir essas mudas dentro de latas ou caixas que sejam tampadas. É importante que tenha essa característica de tampar, porque aí a gente molha e não precisa ficar molhando todo dia, sabe? O difícil da produção de muda de castanheira é que ela exige estar sempre úmida. As sementes não podem secar. E quando a gente faz na mini estufa, então a gente coloca as sementes lá, coloca dentro da areia ou da terra, molha bem molhadinho, tampa, e aí aquela água ela evapora, bate na tampa e cai de novo, como se fizesse uma chuva artificial dentro da própria caixa ou da própria lata. Tem algumas dicas para fazer isso que vocês podem encontrar, o produtor pode encontrar no site da Embrapa, o passo a passo de como usar essa metodologia, mas a essência é isso, é a gente produzir as mudas sem ter que ficar todo dia molhando, todo dia olhando. Ainda tem uma outra vantagem. Quando a gente vai produzir a muda sem essa tecnologia, ou mesmo, é difícil, um pouco difícil. A gente põe a semente lá e demora muito tempo para germinar. E fica germinando uma, outra, depois outra. Às vezes fica um ano, sempre saindo mudinha nova. Com essa metodologia, a gente padroniza mais essa germinação, Você vai ter as mudas em menos tempo e elas mais padronizadas, vamos dizer assim. Muito legal. A Embrapa adaptou um método para a produção de sementes de castanheira para pequenos produtores. Qual a diferença entre a produção de mudas nas mini estufas e em viveiros tradicionais? No viveiro tradicional, a gente precisa de ter uma estrutura com sombrite, precisa ter as sacolinhas, ou o tubete mesmo ali. E o mais difícil, que eu acho que acaba que fica caro, é a irrigação. Ou você tem que ter uma irrigação mesmo, ou alguém para estar ali molhando todo dia, às vezes 3, 4 vezes por dia, para que a muda possa se desenvolver bem. Nesse método da mini estufa, a gente elimina essa parte. Lógico que a gente vai precisar, no momento da planta um pouquinho maior, de ter a sacolinha, de você deixar a muda ali para crescer, mas ela já está mais estabilizada. No início, que tem essa irrigação, na mini estufa não precisa disso. E como é feita a coleta das sementes da castanheira? Tem alguma dica para o produtor? Essa pergunta é meio interessante, porque estamos falando de produção de muda,
mas a muda vem da semente. E a semente, ela tem várias características. A castanheira é uma planta que a semente ela perde a viabilidade. Então, com o tempo, o fruto madura e cai. E aí, vai passando o tempo, essa semente vai perdendo a capacidade de germinar. Então, se eu pego uma semente, principalmente que está lá, às vezes, no armazém, que ela já secou, e ela está lá 3, 4 meses, ela tem uma dificuldade muito grande de germinar. Então, o poder germinativo perdeu. Agora, quando eu pego uma semente, logo que o fruto caiu, ela já está prontinha ali para começar o processo de germinação. Então, uma dica muito importante para o produtor, quando ele quiser fazer muda, é pegar a semente logo no início da safra. Caiu, o ideal é naquele mesmo mês já coletar o fruto, tirar as castanhas e não guardar as castanhas, já entrar no processo de produção de mudas. E a escolha dessas matrizes, como é feita? Isso também é uma outra coisa fundamental, porque a castanheira, todo mundo acha assim, é difícil um pouco fazer muda. Não é muito difícil, mas... E a gente fica muito olhando, às vezes, uma árvore que é muito boa, produz muito bem, e não vale a pena a gente coletar semente só de uma árvore. Se eu pego a semente de uma única árvore e vou fazer lá 1000 mudas dessa árvore, a probabilidade dela, depois que crescer e produzir frutos, é muito baixinha, porque ela tem um fator que ela não permite ela sozinha produzir fruto. Precisa de outra árvore com outra característica genética para ela produzir. Então, se eu pego semente de uma árvore só, eles são meio irmãos, a gente fala. Essas sementinhas vieram da mãe, que é essa árvore que é a matriz, do pólen do pai, né? Da árvore que doou o pólen, que pode ser várias árvores. Então, uma semente não é idêntica à outra, mas é irmã. E como é irmã, ela não produz fruto depois. A dica aqui é coletar pelo menos de 10 árvores diferentes, e melhor que não seja da mesma propriedade, a não ser que seja uma floresta muito grande, um castanhal muito grande, e você coletar árvores bem espalhadas. Porque se eu pego uma do lado da outra, elas também podem ser parentes. E aí, a árvore parente com parente, ela não dá fruto, não dá muito fruto. Então, a gente vai produzir a muda, cuidar da muda, plantar lá no nosso quintal, cuidar dela ali por 10, 12 anos e vai ter uma frustração porque ela não vai dar a castanha que a gente tanto quer. Tá? Então, 2 dicas importantes aqui. Coletar a semente logo que o fruto cai e misturar sementes de pelo menos 10 árvores que estejam distantes uma das outras. E para o produtor que está interessado, quais são os materiais necessários e o passo a passo para construir uma mini estufa em sua propriedade? Então, eu vou falar aqui mais dos materiais necessários. São muitos detalhinhos e eu acho que é interessante que o produtor busque, né, a publicação que nós temos no site da Embrapa. Nós vamos ter um curso também, EAD, que o produtor pode estar ali vendo no passo a passo. É muito melhor do que eu falar aqui. Mas de materiais, principalmente, é importante ter baldes ou caixas com tampa. Então, tem que ter tampa. Pode ser esses baldes de manteiga ou de lata grande, de plástico, sabe? Só que esse balde não cabe muitas mudas ali dentro, então ele já é mais restrito. Se você for produzir 100 mudas, por exemplo, você vai precisar de uns 10 baldes. Agora, se você for produzir poucas mudas, até pode ser o balde. Se não, caixa de isopor que tem a tampa. Então, a gente precisa desses baldes ou dessas caixas, água sanitária para desinfetar o balde, uma chave de fenda para fazer um furo no balde ou na caixa para que haja trocas gasosas ali, senão a planta morre intoxicada. Igual a gente, ela respira. Precisa de areia lavada ou terra da floresta para pôr dentro da caixa e as sementes, tubetes ou frutos de tauari. O fruto de tauari é como se fosse um copinho, né? Então ele também pode ser usado como um tubete e não tem custo nenhum se o produtor tiver uma árvore de tauari fácil acesso. Um plástico transparente para poder, depois que a semente germina, a gente precisa colocar um plástico para entrar luz. Ela precisa de luz. E uma liga para amarrar esse plástico na boca da caixa ou da tampa. Então, precisa também, lógico, de água, né, ali perto, um regador
ou uma torneira para poder fazer essa primeira, para molhar essa areia ou a terra, enquanto está fechado, né? Mas antes precisa de água, mas isso é fundamental, né? Então são esses principais os materiais necessários. Agora vamos entender como estão os desafios e métodos aplicados na prática com a engenheira florestal Eneide Taumaturgo. Ela é da Secretaria de Agricultura do Acre e está à frente nas ações de transferência de tecnologia, capacitando produtores e extrativistas. Além disso, ela também ministra cursos sobre a produção de mudas de castanheiras em mini-estufas, promovendo o aprimoramento técnico e a sustentabilidade no manejo dessa espécie florestal. Vamos ouvir a nossa convidada? Pitacos da Hora. A Secretaria de Agricultura do Acre capacitou aí uns 355 a 360 extrativistas com esse curso de produção de mudas em mini-estufas. E aqui no Acre nós temos já, não são muitas pessoas, mas temos 2 extrativistas produzindo mudas com essa técnica, né? Uma está bem mais à frente e a outra começou há pouco tempo. É uma técnica acessível para as comunidades distantes, mas os extrativistas acham o passo a passo um pouco trabalhoso. E tem a questão dos baldes, a gente fala que pode usar caixa de isopor, às vezes essa questão da aquisição desse material também eles acham um pouco difícil. A gente já falou até em fazer em caixas d'água que eles não utilizam, dependendo da quantidade de mudas, fazer uma estufa maior, tudo mais, né? Buscando alternativas para que eles possam estar trabalhando a produção de mudas de castanheira em mini estufas. Valiosas informações, hein, amigo ouvinte? E para trazer mais dicas e falar sobre esse processo na prática, vamos também falar com a engenheira agrônoma, gestora ambiental e filha de extrativistas, Josiane Evangelista. Hoje, a Josiane tem um viveiro dentro da reserva extrativista Chico Mendes, no estado do Acre. Ela já produz mudas de castanheiras e comercializa essas mudas. Fala, produtor! Josiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Explica pra gente como você aprendeu a produzir mudas. Eu aprendi a produzir as mudas de castanha quando eu fui bolsista na Embrapa. Só que eu já tinha um pouco de noção, da produção de mudas. Em 2023, eu participei de um curso de capacitação realizada pela SEAGRE com a metodologia adaptada pela Embrapa. E daí me interessei e comecei a produzir as minhas próprias mudas, Claro que eu fui aprimorando também com algumas técnicas. Agora eu já estou dando início no meu próprio viveiro. Já me registrei no Renasem para poder vender as minhas próprias mudas, porque eu acho que além de ser importante para a recomposição florestal, também vai agregar valor econômico para a comunidade. Como eu sou filha de extrativista, só saí da reserva extrativista para estudar, eu acho que a gente tem que trazer o conhecimento para a comunidade e tentar levar os nossos conhecimentos mais à frente. E você, amigo produtor? Se ficou alguma dúvida, pode acessar as publicações sobre a produção de mudas de castanheiras que estão disponíveis na página da Embrapa Rondônia na internet. O endereço é www.embrapa.br/Rondônia/publicacões. Se preferir, pode entrar em contato com a Embrapa Rondônia por meio do telefone. Anote aí, 69 é o DDD. Telefone 3219-5004. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e entrevistas, Emanuele Araújo. Edição e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Rondônia.
uma parceria com a agência Rádio Gov. Você está ouvindo o Minuto IBGE número 300 e provavelmente está usando a internet para isso, seja pelo YouTube, no portal do IBGE ou pela agência Rádio Gov. Mas sabia que 12% da população brasileira com 10 anos ou mais de idade não usa a internet? Isso equivale a mais de 22 milhões de pessoas, de acordo com o Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O analista da pesquisa, Gustavo Giaquinto, detalha quem faz parte desse contingente. Os idosos e as pessoas com níveis mais baixos de escolaridade eram a maioria, né, das pessoas que não usaram a internet no período de referência à pesquisa em 2023. Então, entre essas pessoas que não usaram a internet, cerca de 3/4, 75,5%, eram pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Enquanto os idosos, eles eram um pouco mais da metade dessa população que não usou a internet no período de referência à pesquisa. Segundo o IBGE, 46% das pessoas que não acessaram a internet explicam que o principal motivo para isso é que elas não sabem utilizar essa ferramenta. A segunda razão mais alegada, com quase 26% das respostas, é a falta de necessidade de entrar na internet. A pesquisa completa foi divulgada em agosto. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. Após sofrer um acidente doméstico neste domingo, dia 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou cancelar a viagem para participar presencialmente da 16ª Cúpula do BRICS por orientação médica. A reunião acontece em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. Desse modo, a participação de Lula no encontro será por meio de videoconferência. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto na tarde deste domingo. De acordo com o boletim médico, Lula sofreu ferimento na região responsável pela percepção visual e precisou levar pontos. Após avaliação da equipe de saúde, o presidente foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, mas vai poder manter a agenda normal de trabalho em Brasília. A 16ª Cúpula do BRICS será a primeira com a participação dos 5 novos membros do bloco: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o BRICS era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os líderes vão discutir temas globais, como a crise do Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco, e vão receber relatórios sobre os trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento, do Conselho Empresarial do BRICS e da Aliança Empresarial das Mulheres. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros. O encontro prevê também a emissão de uma declaração intitulada Fortalecendo o Multilateralismo para o Desenvolvimento Global e Justo e Seguro. O documento contém 106 parágrafos que abrangem os avanços alcançados durante negociações setoriais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Você está ouvindo Brasil a todo vapor. Começa agora Brasil a todo vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Depois de se apresentar em todo o país por meio de roadshows nas capitais, o Brasil Mais Produtivo anuncia a sua mais nova frente de divulgação, o Instagram. É isso mesmo. A partir de agora, micro, pequenos e médios empresários interessados em aumentar a produtividade e a promover a transformação digital de seus negócios podem conhecer as novidades do programa na mais popular rede social de compartilhamento de fotos e vídeos. No perfil do Brasil Mais Produtivo no Instagram, que leva o mesmo nome do programa, o empresário vai poder conhecer as vantagens de se inscrever e as oportunidades oferecidas a ele.
Vai poder assistir também recortes de videocasts que tratam sobre o tema, como o Sinal Aberto da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e conferir a repercussão das ações do Brasil mais produtivo na mídia. Segundo a gerente da Unidade de Transformação Digital da ABDI, Adriele Pedrosa, a expectativa é que o novo espaço no Instagram atraia mais participantes ao programa, em função da diversidade de usuários da rede social, que inclui também os micro, pequenos e médios empresários. A gente tem percebido cada vez mais que os empresários, as micro, pequenas e médias empresas, que são o público-alvo do programa, do Programa Brasil Mais Produtivo, estão cada vez mais presentes nas mídias sociais. Então é importante que o programa esteja ali também, justamente para que as empresas conheçam mais sobre essa iniciativa e tenham interesse em se engajar, em participar das ações do programa e se inscrever. Então é mais um canal aí para a gente estar próximo do empresário brasileiro e conseguir alcançar as metas do programa. Adriele acrescenta que, além de incentivar a adesão de empresários, o perfil do Brasil Mais Produtivo no Instagram cumpre o propósito de informar à sociedade os resultados alcançados pelo programa. O perfil também tem aí o propósito de compartilhar com a sociedade quais são os resultados que o programa tem alcançado, Então, divulgar quais são as empresas que estão sendo beneficiadas, apresentar aí os depoimentos dessas empresas, enfim, dar uma contrapartida para a sociedade a respeito do que a gente tem desenvolvido no programa. E as novidades do Brasil Mais Produtivo não se limitam à rede social. A página do programa na internet também ganhou um novo formato, um layout moderno, com muitas novidades e melhorias para os usuários, que torna a navegação mais intuitiva e simplificada. Quer conhecer? Acesse agora brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Aproveite e inscreva-se no programa. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. O governo de Marrocos concedeu isenção total do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, na importação de 20 mil toneladas de carne bovina, ovina, caprina e camelídea do Brasil. A medida foi anunciada por Marrocos como parte de uma estratégia para estimular o setor agropecuário local e garantir o abastecimento de alimentos no país. Segundo o governo federal, a conquista dessa cota isenta é fruto direto de missão oficial brasileira realizada em abril deste ano. O documento marroquino destaca que a isenção visa facilitar o acesso dos produtos brasileiros ao mercado marroquino, reforçando as relações comerciais entre os países. Marrocos está entre os 60 países que abriram mercados para os produtos agropecuários brasileiros nos últimos 2 anos. Em 2023, o país foi o 4º maior destino das exportações brasileiras para a África. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo para terça-feira, 22 de outubro. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, terça-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade do ar fica entre 60% e 95%. Cuiabá, em Mato Grosso, tem céu com muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura varia de 25 a 37 graus. A umidade do ar registra de 30% a 65%. Região Nordeste. Em Natal, no Rio Grande do Norte, céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 50% a 85%. Brejo Grande, em Sergipe, comemora aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 24 a 30 graus e a umidade do ar marca de 50% a 80%. Região Norte. Em Rio Branco, no Acre, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 65% a 96%. O município de Boca do Acre, no Amazonas, celebra aniversário também com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 23 a 36 graus e a umidade do ar fica entre 40% e 100%. Região Sudeste.
Na capital mineira, Belo Horizonte, terça-feira de céu com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 60% a 100%. Mojimirim, em São Paulo, faz aniversário também com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura varia entre 20 e 27 graus e a umidade relativa do ar vai de 70% a 90%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem céu com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar vai de 60% a 100%. Vale Verde, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 22 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Os investimentos em títulos do Tesouro Direto alcançaram 8 bilhões de reais em agosto, maior valor da série histórica. Foram realizadas mais de 716 mil operações. As aplicações de até R$1.000 representaram 56,4% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 11.190,66. No período, os resgates somaram quase 13 bilhões de reais, também maior valor da série histórica. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 21, pela Secretaria do Tesouro Nacional. O grupo de títulos mais demandados pelos investidores foi o indexado à inflação, que totalizou 50,6% do total. Os títulos indexados à taxa Selic representaram 41,7% das vendas, enquanto os títulos prefixados totalizaram 7,8% do total. Tiveram destaque os novos títulos Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. O balanço completo do Tesouro Direto pode ser acessado em tesouro-transparente.gov.br no link Publicações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Nesta semana, os membros do G20 se reúnem em Brasília para discutir temas cruciais para a economia global. O encontro acontece até quinta-feira, dia 24, quando ministros de comércio dos países membros e convidados vão encerrar discussões que vêm sendo feitas ao longo do ano sobre 4 temas prioritários: comércio e desenvolvimento sustentável, mulheres e comércio internacional, desenvolvimento sustentável em acordos de investimento e reforma da Organização Mundial do Comércio. A expectativa é que a reunião resulte em um documento que será levado à cúpula do G20 em novembro. Antecedendo a reunião ministerial, nesta segunda e terça-feira, o Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos realiza a última reunião técnica sob a presidência brasileira. Ao todo, vão ser 37 países representados nas reuniões desta semana. Mais de 200 delegados de membros do G20, países e organizações internacionais convidados participarão das discussões. Também estão previstas diversas reuniões bilaterais entre líderes na quarta-feira, dia 23. O encontro acontece na sede do G20 em Brasília, no prédio do Serpro Regional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. Os preços praticados para cebola e cenoura apresentaram nova queda nos principais mercados atacadistas no último mês. A informação está no 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, o PROHORT, divulgado nesta sexta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. No caso da cebola, a queda foi verificada em todas as centrais de abastecimentos analisadas pela companhia. Na média ponderada, o preço praticado em setembro ficou 22,27% menor em comparação com agosto. A maior redução foi registrada na Central de Abastecimento de Pernambuco, seguida da Central de Goiás. A gerente de produtos hortigranjeiros da Conab, Juliana Torres, analisa os motivos dessa queda. A oferta em ascensão em altos patamares e a origem diversificada em várias regiões do país
foi fator determinante para o movimento declinante dos preços da cebola. No início deste ano, a oferta estava concentrada na região sul e com produtos importados, o que elevava os custos logísticos, afetando o preço. A partir do mês de maio, a oferta ficou mais diversificada entre as regiões, permitindo a queda dos preços. Em agosto, a oferta nas ceases analisadas foi a maior do ano. Em setembro, ela continuou em níveis elevados, mantendo os preços baixos. Acompanhando o movimento de queda, cenoura e batata também ficaram mais baratas em setembro. No caso da raiz, a redução na média ponderada foi de 15,02%. Os menores preços foram provocados pela oferta em níveis elevados e pela produção satisfatória em todas as áreas produtoras. Já para a batata, a menor oferta do produto nos mercados atacadistas não foi suficiente para inverter o comportamento de queda nas cotações, mas a intensidade da redução em setembro foi menor que a registrada em agosto. Em movimento contrário ao registrado para cebola, cenoura e batata, alface e tomate ficaram mais caros na média de preços praticados na maioria das centrais analisadas, mas a variação foi leve, pouco acima de 2%. No caso da folhosa, o comportamento das cotações não foi uniforme nas ceasas, sendo verificadas altas e baixas e pode estar diretamente ligada ao clima durante setembro. Já para o tomate, a alta registrada indica uma reversão das quedas verificadas em meses anteriores, como explica o analista da companhia, Aníbal Fontes. O preço do tomate teve alta em setembro, mas ela foi de pequena intensidade. Isso ocorreu muito provavelmente pela retração da oferta a nível nacional em setembro. A gente tem que lembrar também que a produção é bastante pulverizada por várias regiões do país e a oferta sofre influência direta do clima e, consequentemente, torna o preço do tomate susceptível às lavouras próximas. Mas, como falamos, essa alta foi de pequena magnitude e os preços já vinham caindo há vários meses, seguramente de forma expressiva a partir de junho. E então, em setembro, os preços continuam em baixos níveis. Porém, nessa metade de outubro, esse quadro muda. O preço continua subindo, mas agora de forma expressiva, em todas as ceasas do país. O esgotamento das áreas para colheita, a volta às chuvas, dentre outros fatores, influenciam na oferta e, consequentemente, no preço. Se para a maioria das hortaliças os preços caíram, no caso das frutas como laranja, maçã e melancia, as cotações subiram. A maior alta na média ponderada foi verificada para a laranja, ficando em torno de 12,51%. De acordo com o boletim da Conab, os preços pagos aos produtores seguem pressionados, com um novo recorde visualizado na série histórica compilada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Esse cenário é explicado pela alta demanda da indústria pela fruta para moagem num contexto de baixos estoques de suco. Além disso, as altas temperaturas registradas em setembro elevaram a demanda no varejo e atacado e também pressionaram os preços. Para a maçã, a Conab verificou elevação da comercialização e pequenos aumentos nos preços, num contexto de diminuição cada vez mais intensa dos estoques das classificadoras em meio à quebra de safra no sul. Alta também para a melancia. As cotações mais elevadas foram verificadas mesmo com registro de maior oferta. O analista de mercado Fernando Portela explica os motivos deste aumento. Os preços da melancia aumentaram, mesmo com o aumento da comercialização, justamente por conta da melhor qualidade das frutas originárias de Uruana, Goiás, que é a principal região fornecedora da fruta para ceasas nessa época do ano. Essa região teve um aumento da área plantada e da produtividade também. Além disso, a demanda, embora tenha oscilado um pouco durante o mês, ela aumentou bastante por conta do calor. Isso ajudou e muito a fazer com que esse cenário se consolidasse, o cenário de alta da comercialização e alta das cotações. No caso da banana, o movimento preponderante de preços foi de queda. A redução é explicada pela maior oferta da variedade prata do norte mineiro e do centro-sul baiano, uma vez que foi verificada uma diminuição considerável da oferta de banana nanica. Cenário semelhante foi registrado para o mamão, como analisa Portela. Houve queda dos preços do mamão
principalmente nas ceasas que são mais abastecidas pela região produtora do Norte, Capixaba e do Sul Baiano, as principais regiões produtoras, por conta do aumento da oferta nessas regiões, principalmente do mamão papaya. Com isso, os preços foram puxados para baixo. Além disso, como o mamão papaya ele é um substituto do Formosa, ele acaba também puxando os preços do Formosa um pouquinho para baixo também. E assim, o preço, no geral, do mamão, na média ponderada, ele caiu, embora tenha aumentado em outras regiões que recebem mamão de outros locais. De acordo com o boletim da Conab, no acumulado de janeiro até setembro de 2024, o volume total de frutas enviado ao exterior foi de 667,15 mil toneladas, queda de 3,87% em relação ao intervalo de janeiro a setembro de 2023. Já o faturamento para o período chega a 854 milhões de dólares, alta de 5,98%. O superintendente de gestão da oferta da companhia, Wellington Teixeira, analisa esse cenário. Esse menor volume exportado se dá em função da menor oferta nacional de algumas frutas importantes na pauta de exportação, como bananas, maçã, uvas e também a laranja, que no caso é vendida em suco. As exportações ainda devem aumentar até o final do ano, mas sem ultrapassar o resultado obtido no ano passado. Agora, quando se fala em faturamento, o panorama muda e devemos ultrapassar $1 bilhão, influenciado, entre outros fatores, pelo câmbio atrativo. As frutas mais exportadas foram limões e limas, manga, melão, melancia, banana, mamão, abacate, maçã, pêssego e figo. Nesta edição, o boletim trouxe como destaque o encontro de embalagens retornáveis promovido pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Horticultura. Realizado no último dia 15 de outubro no Entreposto Terminal São Paulo, o evento debateu um tema relevante para a qualidade dos alimentos comercializados em toda a cadeia de hortigranjeiros. Outras informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista em setembro podem ser encontradas no 10º Boletim ProHort, publicado na página da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Conab, informação direto da fonte. Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta terça-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 733 milhões de pessoas estão enfrentando a fome no mundo e que 2,8 bilhões de pessoas não conseguem ter acesso à alimentação saudável. O Programa Mundial de Alimentos estima que neste momento, cidadãos de 16 estados, entre eles a República Democrática do Congo, o Haiti, Myanmar, o Estado da Palestina e a Ucrânia, enfrentam emergências humanitárias ocasionadas por conflitos que aprofundaram a escassez de alimentação adequada, além de diversas outras situações de vulnerabilidade.
Além da situação de instabilidade crescente em diversas regiões pelo mundo, a emergência climática também impõe restrições severas à produção de alimentos. Em 2024, a ONU emitiu um alerta de que nem mesmo os resultados econômicos positivos em recuperação à pandemia de Covid-19, o número de pessoas convivendo com a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição continuam a aumentar em muitos países pelo mundo. A tendência é que as metas globais de nutrição não sejam atingidas até 2030, com efeitos ainda mais graves para as mulheres, jovens e comunidades indígenas. José Graziano da Silva, engenheiro agrônomo com atuação em questões de segurança alimentar e desenvolvimento nutricional, reconhecida internacionalmente, é fundador do Instituto Fome Zero, que tem como objetivo preservar a memória do combate à fome do Brasil, tendo medidas globais como perspectiva. Ele avalia que são 3 os obstáculos que impedem o avanço de medidas globais contra a fome e a pobreza: poucas prioridades das ações de cooperação internacional, a falta de recursos disponíveis e os desafios para a implementação de políticas públicas internacionais. Resolver o problema da falta de recursos não é um problema de longo prazo. É um problema imediato. Se não resolver isso, milhões e milhões de pessoas continuarão morrendo de fome no mundo. E o caminho está dado no curto prazo. Primeiro, perdoar a dívida dos países mais pobres. Segundo, reduzir a taxa de juros dos empréstimos para esse país, ou até isentar de juros os empréstimos. E terceiro, aumentar a ajuda oficial ao desenvolvimento. Kiko Afonso é diretor executivo da Ação da Cidadania, organização não governamental fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, e desde a década de 90 lidera diversas ações para a erradicação da fome e da pobreza no Brasil. Ele enfatizou que organizações da sociedade civil podem trazer melhorias significativas para políticas existentes, a partir das experiências práticas e, principalmente, em conversa com as comunidades nos territórios. Para Afonso, atuam em articulações fundamentais para ajudar os governos a remediar problemas. A gente não consegue nem chegar perto de acabar com a fome no Brasil sozinho. A gente precisa, nem que todas as organizações da sociedade civil se juntassem, a gente conseguiria fazer essa mudança efetiva. O que a gente precisa é lutar para que essas políticas públicas sejam implementadas. Eu acho que qualquer organização que atue na sua temática, seja de combate à fome, de saúde, direitos humanos, ela tem que estar sempre aliada, uma atuação muito forte nessa questão de advocacy para políticas públicas que possam melhorar de forma definitiva as questões sociais da sociedade. Saiba mais sobre o tema e leia a notícia completa no site do G20.org. O tema da próxima reportagem especial serão os esforços para frear os efeitos da mudança do clima. Reportagem de Mara Karina Souza Silva, especial para o G20. Locução Franciele Barcelos. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Olá, pessoal, muito bom ter vocês aqui conosco no Pod G20 Social, um programa para levar para você debates importantes que as sociedades dos países que integram o G20 têm feito ao longo deste ano. Eu sou Giovana Teles, jornalista e assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para quem ainda não está muito familiarizado com o G20 Social, vou dar uma explicação rápida. O Brasil preside o grupo do G20 este ano. O G20 é o bloco dos países com as economias mais potentes do mundo. O presidente Lula determinou que a participação social seja presente na formulação das políticas públicas nacionais e também na agenda internacional. Quando começou a presidência brasileira no G20, o presidente determinou que, além das duas trilhas convencionais e usuais do G20, a política e a econômica, aqui no Brasil também existisse uma outra trilha, uma inovação, a trilha do social. Aí,
o G20 Social. E quem coordena é o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O tema de hoje aqui é mulheres. Já adianto para vocês, a força e a presença da mulher são constantes no trabalho da Secretaria-Geral da Presidência junto aos movimentos sociais e aos movimentos populares. Nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira. As mulheres negras representam 28%. Na comparação com o grupo dos homens, temos mais anos de estudo no geral. E nas famílias monoparentais com filhos, a maioria é liderada por mulheres. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas no ano passado mostra que o salário da mulher não chega a 80% do salário do homem, ocupando a mesma função. E vamos lembrar que este governo editou lei proibindo a diferenciação salarial por gênero. Vou começar já com essa pergunta, ao mesmo tempo que apresento as nossas convidadas e o nosso convidado de hoje. A pergunta é: o que falta ainda para fazer a igualdade de gênero funcionar no Brasil? Vamos começar aqui. Adriana Carvalho, líder do grupo de engajamento do G20 Social das Mulheres, o W20. Ana Carolina Querino, representante da ONU Mulheres no Brasil. E Gabriel Dantas, assessor internacional do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês. Podemos começar então com essa questão? Adriana? Podemos, a questão de $1 milhão. Acho que eu vou fazer algumas considerações aqui para começar nosso bate-papo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer aqui e a importância da gente levar esse assunto não só para quem é parte da bolha dessa conversa, mas esse é um assunto de todas as pessoas aqui no Brasil. Então, a primeira consideração é que é um problema complexo, e problemas complexos aí de séculos de história, eles precisam realmente de uma união entre atores e atrizes aqui, organizações do governo, né, organizações da sociedade civil, as empresas. A gente precisa que todo mundo faça a sua parte, tá? Então, hoje, esse ano, no W20, a gente está trabalhando algumas dimensões, mas elas não são todas, tá? Então, a questão do empoderamento econômico, da inclusão produtiva via empreendedorismo, da inclusão das mulheres nos setores de tecnologia, ciência, engenharia e matemática, no enfrentamento à violência contra as mulheres. A violência não é um assunto só do privado, ele tem assuntos sérios na economia, nos custos, ele tem muitos efeitos. A questão de clima e a questão da economia do cuidado, né? Então, eu que estou nessa jornada há muito tempo, acho que essas questões da não divisão do trabalho do cuidado não remunerado e a desvalorização do trabalho do cuidado remunerado, que é majoritariamente de mulheres e majoritariamente de mulheres negras, ele é central para ser solucionado, para que a gente possa realmente corrigir todas as outras questões. É isso, Ana Carolina, não só no Brasil, mas como você representa a ONU Mulheres. É exatamente isso. Eu acho que algo que a gente pode falar com toda certeza absoluta é que nenhum país do mundo alcançou a igualdade de gênero. Então, não é só um tema que é complexo no Brasil, não é só um tema que é a pergunta de $1 milhão no Brasil, mas mesmo pensando nos países que apresentam um índice de gênero mais equalitário, não se alcançou a igualdade. Ainda temos muitos problemas em relação à violência contra as mulheres, ainda temos muitos problemas em relação à corresponsabilidade familiar e a divisão entre o trabalho remunerado e não remunerado, mesmo aqueles países que têm a licença parental, que é uma licença em que os pais cuidam das crianças ali nos primeiros anos de vida, mesmo no tema da governança, né, da participação dos espaços de poder e decisão. Então, essas são certezas e são temas que perpassam, independente do nível de desenvolvimento do país. Gabriel. Tudo bom? Primeiramente, quero fazer uma questão de ordem, que apesar de eu ser um homem negro, eu estou muito contente de estar aqui representando o GLE10, Instituto da Mulher Negra. É uma missão, uma tarefa muito difícil, mas ao mesmo tempo necessária.
né? E essa pergunta inicial, ela me faz pensar, primeiro, que uma coisa necessária para que se mude e consiga alcançar a igualdade de gênero, seja em âmbito nacional e em nível internacional, é também mudar como está não só a geopolítica do poder, mas também quem é que está à frente, né? Que hoje são homens brancos, heterossexuais de uma certa idade, e tem muita dificuldade desse segmento enxergar nos outros, no diferente. E aí entra a categoria das mulheres, em especial as mulheres negras, de enxergar como detentores de direitos, né? Então, acho que perpassa também numa mudança de quem é que está à frente dos processos decisórios políticos e econômicos. E essa composição está ótima, porque acho que a compreensão nossa aqui é que a gente quer todo mundo junto. Sim, mulheres, homens, não é? A turma LGBTQI. Todo mundo junto para tentar resolver os problemas, né? Especialmente as que são chamadas de minorias. Ainda tem gente que chama a mulher de minoria, não é? E eu já parto para a nossa segunda pergunta, que é muito ligada a essa primeira. A Adriana já tocou e a Ana também. A gente deu a maior sorte de ter vocês aqui em Brasília, num debate fundamental que é o empoderamento econômico feminino. Quais são os aspectos que perpassam esse debate no mundo hoje? Aí eu vou começar com a Ana Carolina. O principal tema são são vários, mas eu acho que não tem jeito, não tem jeito, é complexo. Mas pelo menos posso falar com muita segurança que hoje colocamos na centralidade do debate, da forma como merece, o tema das políticas de cuidados e da corresponsabilidade pelas tarefas domésticas e de cuidados. Passamos por um período de pandemia, que foi um período que trouxe esse tema para a vida cotidiana de todo mundo, não só das mulheres de periferia, das mulheres negras, das mulheres nas comunidades, das mulheres que estão ali, né, na lida para poder, sem nenhum suporte para essas tarefas, trouxe para a vida de todo mundo. Estávamos todos em casa, bom, quase todos, não podemos falar de todas as pessoas, mas um grupo de pessoas que é, digamos, dessa classe média, classe mais avantajada, que está em espaços de poder de decisão, que poderia estar trabalhando dentro de casa, compartilhando ao mesmo tempo tarefas do seu trabalho remunerado com do trabalho não remunerado, com os filhos, telescola e tudo. Então, esse tema acabou entrando, infelizmente, por essa via, de forma definitiva na agenda pública. Então, é um tema que é central porque define a qualidade do emprego que as mulheres podem acessar, define como que elas vão compartilhar esse tempo, seja em tarefas, empregos informais, de meio tempo, a possibilidade de se candidatar para uma posição de poder e liderança, que vai impactar em todos os outros temas, né? Vai impactar em como essas mulheres acabam acessando e se colocando de forma igualitária, ou mesmo, né, acessando algumas questões que podem fazer com que ela tenha o mesmo salário que os homens, e falamos de salário igual por trabalho de igual valor, porque sabemos que muitas vezes o trabalho que as mulheres negras desempenham é um trabalho subvalorizado. Então, isso acaba gerando, é uma bola de neve, né? Quando as mulheres são empreendedoras ou líderes de negócios, se elas não têm com quem compartilhar essa responsabilidade, que é de todo mundo, acaba não tendo oportunidade de fortalecer os seus negócios, de buscar oportunidades de negócios que possam fortalecer o seu empreendimento. Então, isso realmente está ali na base. E qual é o nível dessa discussão aqui no Brasil hoje? A gente tem uma parte aí de batalha também por crédito, microcrédito, por exemplo, mas também não é só isso, né, Adriana? Não, mas o tema do empreendedorismo das mulheres, né, que muitas vezes vão para o empreendedorismo não por opção, mas por sobrevivência, ele é um tema muito caro, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente discute muito, que hoje de tarde mesmo a gente estava discutindo,
é a questão de compras afirmativas, tá? Então, seja o governo como um grande comprador, sejam as empresas, seja a gente como pessoa física, de quem eu decido comprar, é a melhor maneira de eu ser responsável socialmente, porque eu estou realmente distribuindo renda, eu dou renda. E a gente tem algo... Explica esse conceito pra gente, Adriana. Esse conceito é, eu preciso saber de quem eu estou comprando e eu tenho metas para comprar de certos grupos que estão subrepresentados em acesso a mercado, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma lei que empresas que querem fazer negócios com o governo, elas precisam ter até 3% das suas compras de grupos minorizados socialmente. Então, por conta disso, você cria toda uma cadeia que eu preciso certificar empresas de mulheres, empresas de pessoas pretas, negras, empresas de pessoas LGBTQIAP+. Aí eu, como empresa grande que quero cumprir aquilo, eu preciso ir atrás dessas empresas, eu preciso estimular um negócio. A gente tem casos no Quênia, na África do Sul. Então, por exemplo, o W20 não só vai recomendar esse tipo de política, como a gente quer dar exemplos de quem já faz, Giovana, para apoiar. E daí, pensando no país, a gente pode ter governo federal adotando isso, mas por que não governos estaduais e municipais? Então, não é desculpa porque não tem uma lei federal que não pode ter uma municipal. Não é desculpa porque não tem uma lei de governo que eu, como uma grande empresa, não posso fazer isso. E quando esse foco está na raça mais diretamente, Gabriel, qual discussão o GLE10 tem levantado sobre isso? Bem, a questão do empoderamento econômico da população afrodescendente, em especial das mulheres afrodescendentes, perpassa uma temática que está sendo bastante discutida a nível internacional, que é a questão da justiça reparatória, né, para a população afrodescendente. Então, quando a gente pensa que tipo de justiça reparatória que a gente quer ver implementada, é necessário que a gente repense a como que está a arquitetura financeira internacional, a própria arquitetura financeira nacional, ou seja, a justiça econômica também ela é necessária, ela faz parte desse projeto de reparação, né? E eu acho que é muito importante o que a Adriana falou, porque a gente, GLE10, né, Instituto da Mulher Negra, que é uma organização que está desde 88 lutando pelos direitos das mulheres negras, mas também da população negra em geral, ela entende que a gente não pode focar nesse empoderamento econômico em uma questão de empreendedorismo de sobrevivência. É preciso repensar também quais são os papéis dos agentes da arquitetura financeira internacional e nacional, seja como os bancos nacionais de desenvolvimento ou os bancos multilaterais de desenvolvimento, e trazer esses atores para esse debate para ressaltar que eles têm importância, eles devem financiar, né, essa agenda de reparação, principalmente para as mulheres negras. Vamos para o intervalo? E essa conversa sobre mulheres e as nossas realidades aqui no Brasil e no mundo vai voltar daqui a pouco. O Pod G20 Social está de volta e, sem arrodeios, quero agora entrar um pouco mais nos 3 temas centrais da presidência brasileira no G20, que são combate à fome e às desigualdades, enfrentamento das mudanças climáticas e a reforma na governança global. Já tratamos de alguma forma aqui dos 3, de levinho, mas eu vou tocar num ponto que eu considero crucial e que perpassa também esses temas centrais da presidência brasileira no G20, na minha avaliação, que é o combate e o fim da violência de gênero e de raça. Podemos deixar essa mensagem como um marco, um dos principais símbolos desse período da presidência brasileira no G20? Há consenso para isso entre os países? Bom, consenso em relação ao tema, que é um tema relevante de ser endereçado, eu acredito que sim. Tanto que esse é um tema que vem sendo tratado tanto no W20, no G20 Social, e assim, não só no W20, né, mas é um tema que perpassa outros grupos de engajamento e também está no grupo de empoderamento das mulheres, o grupo de trabalho. E é um tema que, apesar de ser central para a realização dos direitos humanos das mulheres e da população negra, é também um tema econômico. Por que é um tema econômico? Porque nós perdemos muito
com a violência contra as mulheres. Perdemos muito, porque aquela mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem uma produtividade reduzida quando está sendo vítima, né, vitimada em relação à violência, seja a violência psicológica nas mais variadas modalidades, e quando essa mulher sofre violência e tem que se ausentar do trabalho. Então, quando um homem se ausenta, muitas vezes é relacionado a que se machucou, enfim, no futebol, por exemplo, e muitas vezes uma das principais causas de ausência das mulheres no trabalho é em função da violência. E, por outro lado, gera muitas perdas econômicas no atendimento que essa mulher tem que fazer na rede de saúde, pela própria a ausência que eu acabei de falar, e por isso que entrou também como um tema central na discussão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, com a Convenção para a Eliminação de toda forma de violência e assédio no ambiente de trabalho. Então, não é só uma questão privada, é uma questão pública também. E tudo isso afeta a questão da produtividade. E aí, sem falar em como os diferentes grupos de mulheres sofrem diferentes formas de violência e violação de direitos. A questão das mulheres negras, né? A gente, quando vê o índice de aumento ou redução da violência, sei lá, na última década, a gente vê um aumento da violência das mulheres negras, e a gente vê, às vezes, até estabilidade, um pouco de diminuição das mulheres brancas, né? Sempre temos que tomar cuidado com essas estatísticas, porque a gente sabe que ainda há uma subnotificação da violência. Mas indo no ponto da Carol, eu acho que muitas vezes os países têm dificuldade de justificar no seu orçamento esse investimento, tá? Mas porque eles olham de uma maneira muito tradicional como custo e não olham realmente como um investimento. Quando eu elimino a violência contra as mulheres, eu estou eliminando um monte de gasto que eu tenho. Eu estou aumentando o empoderamento das mulheres. E a gente tem um monte de estatísticas que fala com a diminuição de diferença entre homens e mulheres, você pode crescer tanto a economia. Então, assim, você tem muitos efeitos positivos. Hoje de manhã mesmo, a fala da Teresa Campelo me impactou muito, né? Que ela falou que faz tempo que o Brasil dá esses voos de galinha em relação ao crescimento econômico e sempre bate num certo teto. E para ela, esse teto é justamente as nossas desigualdades. Então, quando a gente fala da prioridade número 1, desigualdades, número 2, clima, e mesmo a reforma do multilateralismo, você não vai alcançar nenhuma delas se você não tiver a inclusão das mulheres, da população negra e assim por diante. E eu acho que eu terminaria com uma frase que me impactou também muito há um tempo atrás, que a maior causa da violência é essa masculinidade tóxica. É ela que faz com que os homens matem os homens, né? Porque afinal são os meninos negros os que mais morrem no Brasil. É o que faz você se suicidar, matar a si próprio. Acho que 2/3 das pessoas que se suicidam são homens, e é o que gera a violência contra as mulheres. Então, trago isso porque, como você falou, que estamos aqui em muitas pessoas, os problemas do machismo, do sexismo, do racismo, da misoginia, eles não são problemas que só as mulheres têm que tomar conta, só as pessoas negras, eles são problemas que todas as pessoas têm que se envolver e fazer a sua parte na equação. Gabriel. Exatamente. Não, acho que uma coisa que é importante de ressaltar é que a violência contra a mulher, ela ultrapassa a questão da barreira da questão física. A violência contra a mulher, principalmente contra a mulher negra, é algo sistêmico que a gente vê em uma gama de direitos, seja desde sexuais reprodutivos até a questão de direito à moradia, a questão de acesso ao lazer, o direito econômico também. Então, para a gente conseguir, né, focar numa superação, né, dessa realidade, esses 3 temas que foram eleitos pela atual presidência, né, do Brasil no processo do G20, ele é de suma importância, certo? Porque é necessário enfrentamento das desigualdades, principalmente porque na realidade do sul global, principalmente as mulheres negras também são as mais afetadas com essa desigualdade econômica, a questão do meio ambiente. Uma coisa que é pouco falado, mas que é muito sofrido nas comunidades, é a questão do racismo ambiental também, onde na maioria dos territórios que são mais
atacados, não digamos assim, que mais sofrem com essas questões das mudanças climáticas e tudo, onde passa longe a questão da justiça climática, são territórios majoritariamente negros, e nesses territórios são majoritariamente as mulheres que estão ali na chefe de família, na frente da associação dos moradores, enfim. E a questão da reforma da governança global, eu relembro algo que eu trouxe aqui no início, né? Acho que, para além de toda essa questão do Conselho de Segurança, da ONU e também a reforma da arquitetura financeira internacional, a reforma da governança global passa em a gente colocar quem não teve acesso até hoje a esses cargos, a esses processos de decisão, né? Essas tomadas de decisão. Então, é muito importante que a gente incentive e lute ao máximo para que as mulheres, principalmente as mulheres negras, comecem a ocupar cargos de liderança, de alto escalão, enfim, que possam realmente ter um papel ativo, né, nessa mudança necessária que a gente precisa na sociedade. Todo esse debate que vocês estão fazendo ao longo do ano, esses debates todos vão ser levados para a cúpula social do G20, cúpula do G20 Social, em novembro, de 14 a 16, no Rio de Janeiro. Já está certo que será feita uma carta, né, com toda essa representação da sociedade civil dos países integrantes do G20. Essa carta vai ser entregue ao presidente Lula, que repassará para os chefes de Estado no período subsequente, que é da cúpula dos chefes de Estado. Pergunto para vocês, como última pergunta, nesse tema, mulheres, o que é que na avaliação de vocês não pode faltar nessa carta? Bem, para mim é mulher negra, né? Que eu acho que essa discussão a respeito do gênero, a gente vê uma grande aceitação, principalmente nesses debates multilaterais a nível internacional. Mas a questão, quando a gente junta gênero e raça, é algo que a gente vê muita dificuldade de outros países que não têm a nossa realidade, mas outros países que não enxergam isso como um problema global a ser resolvido, né? Ana Carolina? Bom, sempre falam, a gente sempre ouve muitas lideranças da sociedade civil, do movimento de uma forma em sua diversidade, aquela frase, nada sobre nós sem nós. Então, essa carta da sociedade civil para a cúpula do G20, ela precisa incluir esse nada sobre nós sem nós, precisa reconhecer a liderança das mulheres, as soluções inovadoras que as mulheres podem levar para o desenvolvimento. E quando eu falo mulheres, eu estou falando das mulheres no plural. Então, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, porque são essas mulheres que são a base da sociedade e que têm muito que contribuir quando se fala em desenvolvimento. E do meu lado, acho que a gente já vem pautando aí a liderança do G20, nesse grupo do G20 Social, através dos grupos de engajamento, em alguns temas importantes. Então, como o W20 é uma opinião muito compartilhada por C20, por T20, a gente realmente quer que a liderança do G20 implemente o que ela já se comprometeu. Ela já se comprometeu com a redução da lacuna da participação das mulheres no mercado de trabalho. É um compromisso que completou 9 anos. Então, tem que implementar, tem que progredir. Já falou, por exemplo, do Código Financeiro para mulheres empreendedoras, mas muitos países não implementaram, tem que implementar. Então, a gente quer cobrar a implementação, a gente quer cobrar, vamos aumentar nossa coragem nos compromissos, vamos ter compromissos mais ambiciosos e vamos monitorar não só os dados, mas o investimento que está sendo feito para que esses compromissos sejam honrados. Ai, gente, se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro nessa conversa tão fundamental que eu considero para a transformação mesmo das sociedades, para a transformação do planeta, né? Mas o nosso tempo acabou, já me avisaram aqui que não temos mais tempo. Eu agradeço demais a presença de vocês nesse nosso pequeno território de comunicação. Muito obrigada. E você sabe que pode participar do G20 Social por meio digital. A plataforma Brasil Participativo acolheu o G20 Social Participativo. Anote aí o endereço: gov.br/G20 Social Participativo. E continue acompanhando o canal do Pod G20 Social nas plataformas de áudio. É um prazer estar com vocês nesse trabalho de contribuir para as mudanças no planeta.
Minuto Ciência. Uma exposição que está disponível para visitação até o dia 31 de dezembro faz um apanhado que ajuda a entender os caminhos da ciência no Brasil e da própria construção da nação brasileira. Esse é o objetivo da Mostra 200 anos de Ciência e Tecnologia no Brasil, um olhar a partir dos artefatos, promovida pelo Museu de Astronomia e Ciência Afins, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Cerca de 100 objetos que foram destaque na época em que foram produzidos ou ao longo das respectivas trajetórias estão em exibição na sede do MAST, localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A primeira parte da exposição começa em 1822 e vai até 1922, com a apresentação de alguns artefatos de CIT procedentes de algumas instituições de pesquisa do século XIX. O ano de 1922 será um marco que divide os dois séculos retratados, apresentando a exposição do centenário da independência. A segunda e última parte é de 1922 a 2022, em que o foco são as universidades e os objetos de ciência e tecnologia dos institutos localizados no Rio de Janeiro. A mostra também tem o papel de apresentar e reforçar o papel do MAST como um instituto de pesquisa, preservação e divulgação da ciência e tecnologia brasileiras. A exposição 200 anos de ciência e tecnologia no Brasil, um olhar a partir dos artefatos, está disponível de terça a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Já nos sábados e feriados, o horário de funcionamento é das 2 às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi tema destaque nesta segunda-feira, 21 de outubro, na 52ª sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar, que ocorre em Roma. O evento é organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e segue até o dia 25 de outubro. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defende que a aliança e sua cesta de políticas públicas comprovadamente eficazes sejam um forte instrumento contra a fome e a pobreza. Tivemos a oportunidade de, na FAO, em Roma, apresentar o chamamento para que os países, os organismos, o setor privado, todos possam aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Hoje apresentado aqui o relatório que trata da insegurança alimentar do mundo e mostra que o mundo fracassou. Desde 2015, tivemos crescimento e não redução da fome e da pobreza. A necessidade de cada país ter o seu plano, um plano de país, um plano que integra o combate à fome com a educação, juntamente com saúde, a preparação para o emprego, o olhar para a produção, a alimentação no preço adequado e países mais ricos podendo ajudar a países em desenvolvimento. Segundo o relatório da ONU sobre insegurança alimentar mundial, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil. O Brasil vai fazer sua parte, se Deus quiser, até 2026 sair do mapa da fome, com redução da pobreza, com redução da extrema pobreza. Mas também queremos essa vitória para outras regiões do mundo. A 52ª sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial reúne governos e organizações internacionais. Neste ano, a plenária celebra o aniversário de 50 anos do Comitê de Segurança Alimentar e os 20 anos das diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional. Reportagem Érica Brás. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi tema destaque nesta segunda-feira, 21 de outubro, na 52ª sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar, que ocorre em Roma. O evento é organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e segue até o dia 25 de outubro. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias,
defende que a aliança e sua cesta de políticas públicas comprovadamente eficazes sejam um forte instrumento contra a fome e a pobreza. Tivemos a oportunidade de, na FAO, em Roma, apresentar o chamamento para que os países, os organismos, o setor privado, todos possam aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Hoje apresentado aqui o relatório que trata da insegurança alimentar do mundo e mostra que o mundo fracassou. Desde 2015 tivemos crescimento e não redução da fome e da pobreza. A necessidade de cada país ter o seu plano, um plano de país, um plano que integra o combate à fome com a educação, juntamente com saúde, a preparação para o emprego, o olhar para a produção, a alimentação no preço adequado e países mais ricos podendo ajudar a países em desenvolvimento. Segundo o relatório da ONU sobre insegurança alimentar mundial, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil. O Brasil vai fazer sua parte, se Deus quiser, até 2026 sair do mapa da fome, com redução da pobreza, com redução da extrema pobreza. Mas também queremos essa vitória para outras regiões do mundo. A 52ª sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial reúne governos e organizações internacionais. Neste ano, a plenária celebra o aniversário de 50 anos do Comitê de Segurança Alimentar e os 20 anos das diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional. Reportagem Érica Brás. O sinal de internet está sendo testado em todo o país pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. É a Blitz da telefonia móvel, que passará por mais 3 capitais até o final de outubro: Rio Branco, no Acre, Florianópolis, em Santa Catarina e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo é avaliar como está a cobertura e a velocidade de conexão dos sinais 4G e 5G das 3 maiores operadoras que atuam no país. Após as vistorias, será produzido um relatório e enviado às operadoras, que terão 6 meses para corrigir as eventuais falhas que forem encontradas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. A Força Aérea Brasileira confirmou que vai fazer o transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente de trânsito que ocorreu na BR-376, em Guaratuba, Paraná, na noite do último domingo. O acidente envolveu uma carreta e uma van que transportava a equipe de remo da cidade gaúcha de Pelotas. Os atletas retornavam do Campeonato Brasileiro que havia acontecido em São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas tinham entre 15 e 52 anos de idade. De acordo com a FAB, o traslado dos corpos será feito com a aeronave C-105 Amazonas, do 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação, Esquadrão Arara, com decolagem prevista para as 23 horas do Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná, rumo ao Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Ministério do Esporte emitiu uma nota de pesar pelo grave acidente com os atletas da equipe de remo de Pelotas e se colocou à disposição dos familiares das vítimas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O Ministério das Cidades autorizou a construção de 1.949 novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. O investimento deve ser de 309 milhões de reais, atendendo mais de 7 mil brasileiros. A população de 12 municípios de 9 estados brasileiros será beneficiada. Todas as casas e apartamentos serão construídos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão e terão acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércio e transporte público coletivo. Na região centro-oeste, serão construídas 56 novas unidades habitacionais em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Já na região norte, a capital do Pará, Belém, contará com 128 novos lares. No nordeste,
Sudeste serão construídas novas 410 residências na Bahia, 296 na Paraíba, 176 em Alagoas e 96 no Piauí. Para o Sudeste serão destinadas 556 moradias para Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e 148 para os municípios de Nova Lima e Patos de Minas, em Minas Gerais. Na região sul, a cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, receberá novas 83 unidades habitacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Num terreno de 1.000 metros quadrados localizado em uma unidade básica de saúde do Lago Norte, bairro de Brasília, um projeto leva conhecimento para a comunidade e, ao mesmo tempo, fornece plantas medicinais para a produção de fitoterápicos. O Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos é uma das experiências da agricultura urbana e periurbana nos serviços de saúde e assistência social mapeadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Co-criador do projeto, o médico Marcos Trajano defende que o sucesso do horto se deve à atuação conjunta da comunidade. O esforço para superar a insegurança alimentar e nutricional no Brasil e no mundo não pode prescindir de projetos como esse, que articulam as comunidades, os trabalhadores e os gestores em prol da difusão de educação alimentar e nutricional, de construção de solos saudáveis. Rafael Barros faz parte da equipe de implantação do projeto. Para ele, além do plantio, o horto resulta em construção de vínculo entre os participantes. Porque é um espaço onde a gente constrói, a formação de vínculos, de contato com a mão na terra, de troca de saberes, de receitas. Outra co-criadora do projeto, a médica veterinária Ximena Moreno, aponta mais um benefício do horto. Que além de produzir aqui, elas levam para suas casas sementes mudas para aprender a produzir o alimento lá. E isso vai fortalecer lares que geralmente não consumem folhagem fresca, ou porque não tem a costume, ou porque não tem dinheiro. Márcio Machado é usuário da Unidade Básica de Saúde e colaborador no horto. Eu penso que é uma retribuição que eu tenho que fazer, no caso para o posto de saúde, pelo que ele faz por nós, na sociedade, a comunidade. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana do MDS. Ele abrange todas as etapas de produção, processamento, distribuição e comercialização de alimentos, plantas medicinais, plantas aromáticas e ornamentais, fitoterápicos e insumos, tanto para o autoconsumo quanto para a comercialização. Para 2025 está previsto o lançamento de um e-book com 43 experiências exitosas selecionadas pelo MDS que são relacionadas ao Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Reportagem Érica Braz. Ministra, boa noite. A gente queria começar falando sobre o primeiro edital que foi lançado, que vai ter 1 bilhão e 500 milhões de reais para o programa dos Institutos Nacionais de Ciência. Então, que a senhora começasse explicando qual que é o trabalho desses institutos, no que esse dinheiro vai ser aplicado. Muito boa noite. Para mim está sendo um prazer, uma honra falar e conversar com todos vocês, com os telespectadores. Então, Mariana, muito boa noite. Luciano também. Esses, na verdade, são todos 5 editais, né? São investimentos de 3,1 bilhões de reais, somando tudo, e o primeiro, mais robusto, né, quase metade desses recursos vão ser para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós temos 202 institutos nacionais de ciência e tecnologia no país, e o grande desafio, né, e o grande diferencial desses institutos é a gente fazer com que os institutos nacionais funcionem em rede. O que é que isso significa? Que aquela determinada área do conhecimento vai ser aproveitado dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, todo mundo convergindo para um determinado desafio, que é uma maneira de você aproveitar mais a pesquisa, o desenvolvimento, a busca, né, da inovação, é quando você consegue estabelecer essas redes, né, de desafios. Então, eles vão ser, os editais, né, vão estar focados na saúde, em nanotecnologia, em TI,
né, tecnologia da informação, e também em políticas públicas, de uma maneira geral, em desafios de políticas públicas, né, para o país. Então, os institutos hoje, para além de fazer pesquisa e desenvolvimento, eles fazem desde pesquisa básica até pesquisa de ponta, aquela que já está na fase final do amadurecimento e é um serviço, uma solução para qualquer desafio nacional. Também forma recursos humanos qualificados, né? Esse é um dos papéis importantes dos institutos nacionais, e garante transferência de conhecimento e inovação. Além de uma das pilares da nossa política pública de ciência e tecnologia, é a internacionalização, que é isso também, uma cooperação com o que há de conhecimento naquele determinado desafio temático e assim possibilitando uma abrangência ainda maior de soluções. Perfeito. Os institutos, então, vão usar nestes projetos, né, essa verba, mas como é que o dinheiro vai chegar na prática lá no instituto? Nós... Como nós estamos estimulando a rede, estamos também estimulando um investimento nos territórios para enfrentar a desigualdade regional, porque do mesmo jeito que existe desigualdade regional econômica e social, isso se rebate na infraestrutura de ciência e tecnologia, na quantidade de mestres e doutores. Então, nós estamos estimulando que os editais, eles vão estimular necessariamente uma instituição, uma vai capitanear, né, de alta qualidade, mas nós vamos estimular que pelo menos uma região, um dos territórios centro-oeste, norte ou nordeste, possa estar no projeto. Como é que faz? Faz o edital é uma chamada pública, e aí esse Instituto Nacional, capitaneado por outros, né? Quer dizer, capitaneia outros, mas o projeto terá mais pontos se ele contemplar institutos da região Nordeste, Centro-Oeste e Norte, para a gente enfrentar a desigualdade regional. Nesse caso, a senhora está se referindo ao edital do PROINFRA Desenvolvimento Regional, não é isso? Que vai ter 600 milhões? Isso. Esse também. Ambos têm essa variável. Ambos têm esse estímulo. O dos 600 milhões, ele é exclusivo para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eles serão recursos de infraestrutura de pesquisa. O que é isso? Laboratório, equipamentos, insumos. Então, esse é específico para a infraestruturas dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, e esses vão ser exclusivos para as regiões Nordeste e Centro-Oeste. E por que, ministra? Existe aí um déficit de pesquisas e pesquisadores nesses lugares, nessas regiões? É porque é um histórico, né, de déficit de tudo aquilo que significa condições para poder desenvolver pesquisa e desenvolvimento, seja de instituições de ensino, nas próprias universidades, que foi no ciclo do presidente Lula que mais se expandiu as universidades do país, seja de formação de profissionais, de mestres, doutores e de infraestrutura. Então, quando a gente abre os editais, e a gente fez isso desde o ano passado, que nós decidimos que 30% do PROINFRA, que é o primeiro projeto do FNDCT, um dos programas mais robustos, teria que ter no mínimo 30% de projetos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E ainda assim, quando a gente fez o balanço final, existem estados inteiros que não foram contemplados. Por isso que a gente resolveu fazer um exclusivo para a região Nordeste e Centro-Oeste e ainda estimular contrapartida dos estados, para poder garantir que a gente tenha mais fontes, né, de investimento para aqueles determinados, para aquele território, né? Isso é um déficit histórico que, em função de estruturas do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tipo a FAPESP, que é mais antiga, que é uma das primeiras instituições de fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, ou mesmo em função de terem equipamentos já consolidados.
Por exemplo, agora nós temos o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que tem o Sirius. Então, o Sirius acaba atraindo mais investimentos, porque é um equipamento muito sofisticado. Então, tanto é que o NB4, que é o Laboratório de Segurança Máxima de 4ª geração, que vai possibilitar a manipulação de patógenos, que é fungos, bactérias de 4ª geração, será um equipamento único no mundo. Mas como o acelerador de partículas é lá, então o laboratório fica lá. Então você cria um ciclo que, para você fazer com que muita coisa se direcione para outra região, ou você é proativo, ou você não... Porque sempre os projetos, em função dos mestres doutores, muito concentrado, e em função da infraestrutura acumulada, você não vai enfrentar a desigualdade na ciência e tecnologia. Então a gente cria um ciclo que você ou é proativo, ou você estabelece metas, ou você não consegue fazer com que se tenha infraestrutura de pesquisa para essas regiões. Agora, ministra, então a gente já falou sobre o primeiro edital do Programa Nacional dos Institutos Nacionais de Ciência, que vai ter 1 bilhão e 500 milhões. Falamos também do segundo, que é o PROINFRA para Desenvolvimento Regional, que tem mais 600 milhões específico para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E eu queria que a senhora falasse também da chamada Universal, né, que é outro edital, ou não sei se é uma parte desses editais, a senhora pode explicar para a gente, que vai destinar mais 450 milhões, e aí eu queria que a senhora explicasse como é que vai funcionar. Esse só completando, Mariana, que para esses 600 milhões de infraestrutura, para cada real que o Estado der colocar na infraestrutura, a gente vai colocar 4 a mais. No Nordeste e Centro-Oeste serão 3. Se um desses estados colocar R$1 na sua Fundação de Apoio e Amparo, que são instituições estaduais, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o nosso Ministério, vai triplicar, que é uma maneira de você estimular também o investimento dos estados em ciência e tecnologia. A parte dos editais, do edital universal, é CNPq, não é? Porque o fundo a gente passa para o CNPq, porque são 3 que abrange infraestrutura, pesquisador, que é os institutos nacionais, o PROINFRA regional e o Parque Tecnológico. Aí tem 2 que é para pesquisadores, que é via CNPq, mas também é recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a chamada universal é de 450 milhões. O que é isso? Ela é bem aberto. Ele já está dizendo, é universal. Ele não direciona qual tipo de desafio temático. Ele deixa aberto, e isso é muito atrativo para os pesquisadores e mestres, doutores que compõem, que participam das universidades, dos institutos, que na maioria deles são públicas, né? Então, a gente, com o valor do CNPq, a gente vai fortalecer cada vez mais o papel dos pesquisadores e pesquisadoras do país. Maravilha. Muito obrigado, ministra. A gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, e sempre que vocês quiserem e puderem, estarei aqui a postos para a gente poder fazer bons anúncios. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para liderar a delegação brasileira na 16ª Cúpula do BRICS, no lugar do presidente Lula. O BRICS reúne as maiores economias emergentes do mundo. Esse é o primeiro encontro com a participação dos 5 novos membros que ingressaram este ano: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o bloco era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em conversa com a imprensa em Kazan, o ministro Mauro Vieira falou sobre a expectativa para o evento. O BRICS, com a expansão, é um processo em formação, e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. Os líderes dos atuais países membros vão discutir temas globais, como a crise no Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco e cooperação para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros,
como explicou o professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, José Augusto Fontoura. A ideia de países parceiros, ela traz mais a noção de uma primeira aproximação e da possibilidade desses países estarem nas reuniões, estarem discutindo, sem, no entanto, um envolvimento total com os compromissos dos principais membros do bloco, para que isso possa acontecer sem maiores tensões. A Rússia exerce a presidência temporária do BRICS em 2024. O ano marcou a inauguração do Grupo de Trabalho em Medicina Nuclear e o lançamento da primeira edição da revista científica do bloco. No ano que vem, o Brasil assume a presidência rotativa e, de acordo com o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Saboia, o país vai buscar ainda mais resultados concretos. O Brasil tem uma tradição de presidências produtivas e voltadas para resultados concretos. Em 2014, durante a presidência brasileira do BRICS, foi criado o novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contingente de Reservas, dois dos maiores êxitos do BRICS. Então, será uma presidência austera. Com 1.200.000 habitantes e situada a 800 quilômetros de Moscou, Kazan é a capital da República do Tartaristão e a 8ª cidade mais populosa da Rússia. Na edição deste ano do BRICS, a expectativa é receber 20.000 pessoas para o evento. De Kazan, na Rússia, Jéssica Gonçalves. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a comercialização e uso de implantes hormonais manipulados, conhecidos como chips da beleza. Eles são feitos em farmácia de manipulação com diversos hormônios, inclusive substâncias que não possuem avaliação de segurança para essa forma de uso. A medida foi adotada após a Anvisa receber várias denúncias de entidades médicas que indicam crescimento de problemas de saúde em pacientes que usam esses implantes, como disse a diretora da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Lia Cruz. Segundo ela, houve relatos de efeitos indesejáveis e perigosos para os pacientes. Foi a gente começar a receber eventos adversos, como acne, até nas costas, alopécia, essa queda de cabelo na lateral, efeitos androgênicos que são de masculinização em mulheres, alguns deles até irreversíveis, como aumento do clitóris, engrossamento da voz ou rouquidão, e alterações cardiovasculares, muitas alterações metabólicas, de colesterol, de aumento da pressão, de alterações cardíacas. Baseada em leis previstas na Constituição e na resolução que trata das boas práticas de manipulação em farmácias, a agência decidiu, como medida de segurança sanitária, suspender a fabricação, a venda e a propaganda desses produtos, por haver suspeita de efeitos nocivos à saúde humana. A medida preventiva se aplica a todas as farmácias de manipulação. Os pacientes que utilizam o chip da beleza devem procurar seus médicos e solicitar orientação em relação ao tratamento, como explica Marcos Miranda, gerente geral de inspeção e fiscalização da Anvisa. Na consulta ao seu médico, saber de fato os riscos a que ele está sendo submetido, quando dá a inserção do implante desse, ou seja, aqueles pacientes que têm esse implante inserido em seu corpo, saber quais são os riscos que ele está submetido. Se tiver dúvida, procure a sociedade médica, não fique apenas com a opinião de um médico específico, saiba de fato o risco que ele está correndo à sua saúde. O paciente que apresentar alguma reação pelo uso desse tipo de implante hormonal deve fazer a notificação pelo site da Anvisa, no endereço gov.br/Anvisa. Reportagem Raquel Mariano.